Oi, eu sou o Alexandre. Olá, eu sou a Giovana. Oi, eu sou a Isabela. Isabela, me diga o que te levou a fazer o estágio de modo remoto. Então, Alexandre, nesse semestre eu já tinha começado a cadeira em modo presencial. E eu já estava totalmente preparada, programada e pronta para esse estágio. Quando veio a pandemia, eu e a Giovana conversamos e resolvemos nos adaptar a esse momento. A gente tinha já planos e objetivos traçados para esse semestre e para o próximo, então adiar não seria uma opção. Então a gente pegou firmes e juntas que esse semestre a gente faria a cadeira de estágio e depois no final ganhamos a tua companhia. Então, Giovana, quais foram os motivos de tu ter optado de fazer o estágio nesse semestre? Bom, Isa, eu escolhi fazer o estágio, continuar fazendo agora nesse semestre EAD, né? Porque eu quero me formar e pareceu, assim, uma boa oportunidade que a gente podia estar pegando, né? A Isa também me motivou bastante a continuar a fazer o estágio. E tu, Alexandre, o que te motivou a continuar fazendo o estágio? Bom, primeiramente eu nem iria fazer a cadeira, né? Só que daí não sei o que deu no sistema e acabei sendo incluído na disciplina. E como eu não queria perder tempo, já que a pandemia provavelmente vai nos atrasar um pouco, acabei optando por fazer de modo remoto. Para o plano de aula e o plano de trabalho, a gente não teve muita dificuldade porque a gente já tinha experiência em algumas outras cadeiras. E a cadeira anterior de infantil nos ajudou também. A gente utilizou da internet, principalmente para procurar atividades e coisas do tipo. Utilizamos de algumas biografias que a professora recomendou. E eu acho que a maior dificuldade foi a idade das crianças, que é o mini maternal, né? A gente não sabia se... será que essa atividade está de acordo? Acho que essa foi a nossa maior dificuldade. Sobre o fórum de competição, foi muito bom, porque foi bem no início da pandemia, onde a gente estava muito preocupado e não tinha muito o que fazer, além de ficar em casa. Então foi um bom momento de fazer pesquisa, de procurar e ler artigos e postar no fórum. Para mim foi algo muito importante, porque me ajudou a lidar com esse tempo, além de estar fazendo uma coisa boa para minha faculdade e para o meu processo de conhecimento da educação infantil. Quanto ao fórum sobre a competição, foi uma tarefa que a gente fez bem no início do ano ainda, antes de ter a primeira pausa, né? E depois a gente deu continuidade quando voltou o semestre EAD. E foi uma tarefa, assim, interessante, porque a gente tinha acesso a algumas literaturas para se basear. Só que pensando também na nossa faixa etária e algumas questões que a prof ia fazendo, a gente teve que ir atrás de mais referências e como responder de forma não só no achismo, né? Tipo, conseguir referenciar autores e tudo mais. Foi interessante, assim, conseguir adquirir novos conhecimentos nesse tema que às vezes pode ser muito polêmico, que é a competição na educação infantil. Então, sobre os materiais didáticos, a gente se reuniu num Meet, como a gente sempre fazia, e discutiu quais eram as opções que a gente podia fazer para a nossa faixa etária da educação infantil. Então, foi uma ideia em conjunta que a gente teve de criar o bambolê sensorial, mas na prática, né, eu fiz junto com a minha família. A gente pegou um bambolê que a minha sobrinha tinha e que resolveu me doar, e a gente pegou itens que tinha em casa que serviam para criar esse bambolê sensorial. Então, todos os materiais que foram colocados no bambolê sensorial foram discutidos previamente na nossa Meet e eu procurei o que eu tinha em casa. Então, a ideia dos prendedores, né, de colocar e tirar, foi a ideia que a gente teve, eu, o Alexandre e a Giovana. Colocar instrumentos ou objetos que fizessem barulho, foi todos discutidos nessa live que a gente fez juntos. E já a bola de crochê foi uma conversa que eu tive com a minha irmã, que trabalha muitos anos com educação e já trabalhou com educação infantil, e eu propus essa ideia pro grupo e eles acharam muito legal. Então eu até conversei com a Giovana da gente fazer alguns crochês em casa e talvez algum dia eu buscasse, mas acabou que não foi possível. E eu já usei uns crochês que tinham na minha casa e a gente montou, eu e a minha irmã juntas, essa bola. Então a gente tem 2 bolas que eu vou doar pra creche,
que uma é um pouco mais pesada e menor, e a outra ela é grande e bem maleável, bem molenga. A gente fez a análise dos vídeos, né, de outros professores dando suas aulas no YouTube, com as brincadeiras que eles propunham, onde a gente tinha que avaliar se a gente achava que estava adequado para a faixa etária, quais eram as melhorias possíveis de serem feitas com todo o conhecimento que a gente já tinha adquirido na cadeira de fundamentos e com o que a gente estava aprendendo agora. E foi interessante, a gente fez sempre em conjunto essas análises e a gente geralmente chegava num consenso de forma bem rápida, o que foi bem legal. A gente tem ideias parecidas, apesar de a gente ser um trio, assim, a gente é bem tranquilo nesse aspecto. E foi muito interessante, a gente provavelmente fez alguns equívocos, é claro, só que foi bem tranquilo pra gente conseguir fazer essas análises. E também foi legal a gente avaliar como grupo as situações, né, dos professores que estão vivendo esse momento da pandemia efetivamente, em contato com as crianças, sobre as questões de como é que tá para eles lidar com o que é o horário de trabalho e o que não é. E a gente conseguiu fazer tudo isso, analisar em grupo e chegar a conclusões muito semelhantes, assim. E também o legal de estar em grupo é poder conversar sobre as coisas que a gente assistiu e cada um, às vezes, pegar algum ponto que é mais importante para si, assim, algumas coisas que um não pega, o outro consegue captar. A gente conseguiu fazer uma compilação bem legal da análise desses vídeos. Para mim, as principais aprendizagens do estágio foi que a gente pôde explorar a nossa criatividade, inovar muita coisa e trazer um refresco para essas aulas de educação infantil que a gente já conhecia ou imaginava. A gente pôde inovar com a tecnologia, que a gente fez vídeos, que isso talvez vá ficar futuramente para as aulas, recursos como o YouTube, vídeos, músicas novas, a gente descobriu juntos nesse estágio outras coisas diferentes. A gente também descobriu juntos que nesse momento de pandemia os pais tiveram que lidar com as crianças dentro de casa, então a gente buscou explorar o que tinha dentro de casa, outros materiais, coisas diferentes para as crianças que fossem úteis e fossem parte da educação física, que a gente acredita que a educação física vai mudar e que esse estágio, dessa forma, foi importante para nos fazer enxergar esse momento de pandemia, de isolamento, e que futuramente, talvez, a gente espera que volte tudo ao normal, mas que isso vai mudar a nossa forma de ver a higiene, a nossa forma de ver os materiais, a organizar as crianças dentro da sala de aula. A gente não teve isso presencialmente, né, nesse momento, mas a gente criou nos nossos planos de aula, a gente imaginou isso nas nossas conversas, e eu acho que esse é o principal ganho do estágio, que foi abrir a nossa mente para novas formas de dar aula. Mesmo que nos nossos planos não foram aplicados, nós conseguimos pensar nisso juntos e finalizar o estágio tendo isso concreto pra gente. Eu não tenho nenhum interesse em trabalhar com ensino infantil e nem com crianças, mas a cadeira serviu de grande aprendizado por conta dos trabalhos de modo remoto, né? E as colegas interessados em fazer os trabalhos me ajudaram bastante a tornar o processo menos estressante. De qualquer modo, acho que a parte mais difícil foi conciliar horários. Tirando isso, só coisa positiva. As nossas principais aprendizagens com o estágio, né, foi reforçar os temas que a gente já tinha visto, então, na cadeira de fundamentos do fundamental, e a gente conseguia aplicar esses conceitos, né, as habilidades motoras adequadas para a nossa faixa etária, que era o maternal, que era mais complexa de ser feita, acredito eu, presencialmente, porque são praticamente bebês. E a gente conseguiu despertar nossa criatividade a cada plano de aula que a gente ia fazendo. A gente conseguia fazer brincadeiras cada vez mais criativas, com mais facilidade. E foi bem legal, assim. Chegou um momento que até a gente queria brincar das brincadeiras, porque começou a fluir mais tranquilo. E a gente conseguiu, por exemplo, criar as nossas musiquinhas e coisas assim que eu nem imaginava de conseguir fazer antes de exercitar essa função de fazer plano de aula. Queremos deixar essa seguinte frase: toda experiência é válida para a construção do conhecimento, que pode ser aplicada no futuro. Não sabemos qual caminho vamos seguir, mas sempre fica aberta a possibilidade.